Mossad. Poucos nomes no mundo evocam tanto mistério, né? E ao mesmo tempo tanto medo e até admiração. A gente está falando de uma das agências de inteligência mais formidáveis e, com certeza, mais secretas que existem, conhecida por suas operações super ousadas e um alcance que é literalmente global. Nesta análise, a gente vai tentar desvendar um pouco as camadas dessa organização tão complexa. Olha só que interessante. Esse versículo da Bíblia não é só uma citação bonita, é o lema oficial do Mossad. E ele resume perfeitamente a cultura da agência, sabe? Um planejamento meticuloso, muita astúcia e aquela crença de que a sobrevivência de uma nação depende, antes de tudo, de uma inteligência superior. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que faz o Mossad ser o que é? Para tentar responder, a gente vai mergulhar nos seus métodos, na sua missão e, claro, nas controvérsias que sempre a acompanham. Vamos explorar tanto os sucessos que foram aplaudidos pelo mundo, quanto aquelas ações que ficam, bem, nas sombras. Para a gente ter uma ideia da dimensão, estima-se que o Mossad tenha cerca de 7.000 funcionários. Agora, pode não parecer um número gigante, mas proporcionalmente à população de Israel, isso faz dele uma das maiores agências de espionagem do mundo. Isso já mostra o tamanho da prioridade que Israel dá para a inteligência. E a estrutura do Mossad revela como ele é complexo. Não é uma coisa só, um bloco único. É tudo dividido em unidades super especializadas. Por exemplo, tem a Tzomet, que cuida dos agentes, os espiões em campo. Tem a temida Caesárea, onde fica a unidade de assassinato Kidon. A Keshet é focada em vigilância eletrônica, grampos e tudo mais. E ainda tem o Sayanin, que é algo único, uma rede global de voluntários que dão apoio logístico. Uma ferramenta poderosíssima. Bom, para entender o Mossad, a gente precisa primeiro olhar para essa identidade dele, a de ser um escudo para a nação. Uma agência que nasceu basicamente da necessidade de garantir a sobrevivência de Israel. E essa frase do fundador de Israel, Davi Ben-Gurion, crava a missão central. Pensa bem, para uma nação que sempre se viu cercada por inimigos, a inteligência não é um luxo, é uma questão existencial, é a primeira linha de defesa. E essa missão se traduziu em operações que entraram para a história. A captura de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto na Argentina, aquilo não foi só uma operação de espionagem, foi uma declaração para o mundo. O resgate dos reféns em Entebbe, o resgate de judeus etíopes, tudo isso construiu essa narrativa do Mossad como uma força de justiça e proteção. E o mais interessante é que essa missão de proteção vai muito além das fronteiras de Israel. A agência assumiu esse papel quase único no mundo de proteger comunidades judaicas globalmente, seja resgatando pessoas em perigo ou combatendo ameaças onde quer que elas apareçam. Pois é, mas para cumprir essa missão, o Mossad nem sempre jogou dentro das 4 linhas. E agora, a gente vai começar a explorar os métodos mais controversos e, digamos, sombrios da agência. E aqui a gente conhece a segunda face do Mossad. Uma agência definida por táticas agressivas, muitas vezes implacáveis, que operam totalmente fora das leis convencionais. E um detalhe crucial, ela responde direta e exclusivamente ao primeiro-ministro. Isso levanta muitas questões sobre supervisão e controle, né? Para entender essa outra face, a gente precisa conhecer um termo-chave, compromat. É basicamente a arte da chantagem política. E o Mossad é conhecido no meio da inteligência como um mestre em usar isso para garantir que os interesses de Israel sejam atendidos na arena global. As táticas vão muito além da espionagem clássica, viu? A lista de métodos que são atribuídos ao Mossad inclui o uso de armadilhas sexuais, as famosas honey traps, coerção financeira, vigilância cibernética pesada e infiltração nos mais altos escalões para manipular quem toma as decisões mundo afora. E aí a gente chega numa questão bem polêmica que circula há anos nas comunidades de inteligência. Vários especialistas e até ex-oficiais já levantaram a hipótese de que a rede de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, cujo pai, vale lembrar, tinha supostas ligações com várias agências, poderia ter funcionado como uma gigantesca operação de compromat, talvez beneficiando o Mossad. O ponto é que essa abordagem de risco altíssimo nem sempre dá certo. A tentativa de assassinar Khaled Mashal foi um desastre diplomático para Israel. Por outro lado, o assassinato de Khalil al-Wazir foi visto como um sucesso cirúrgico. Isso mostra a linha tênue em que o Mossad opera e como as consequências para o bem ou para o mal são sempre gigantescas. Ok, agora vamos ver como essa agência se adaptou aos novos tempos. Porque no século XXI, o campo de batalha mudou completamente. E o Mossad evoluiu junto, saindo dos agentes de campo para os guerreiros cibernéticos. O Stuxnet é o exemplo perfeito disso.
Foi um worm de computador, supostamente desenvolvido junto com os Estados Unidos, que não só roubou dados, ele foi lá e destruiu fisicamente centrífugas nucleares iranianas. Isso foi um marco, um divisor de águas na história da guerra cibernética. A genialidade desse ataque foi a discrição. Ele se infiltrou, achou o alvo exato, causou a destruição física e, o mais impressionante, enganou os operadores, fazendo-eles acharem que estava tudo normal. Foi uma sabotagem quase perfeita. Hoje em dia, a abordagem do Mossad é uma mistura. Combina espionagem cibernética com infiltração financeira e política. Existem alegações sérias de que a agência teve acesso a dados da NSA e que monitorou líderes europeus. Ou seja, eles integram todas as formas de inteligência para manter a sua influência. E tudo isso nos leva ao dilema central. Quando a gente analisa os dois lados da agência, o escudo e a adaga, a gente se depara com um conflito ético e geopolítico fundamental sobre o papel dela no mundo. E essa alegação é bem recente e muito séria, a de que o ex-chefe do Mossad teria tentado intimidar uma promotora do Tribunal Penal Internacional. Isso mostra até onde a agência estaria disposta a ir, operando nas sombras para influenciar até as mais altas instituições jurídicas do planeta. E quando a gente coloca essa acusação moderna lado a lado com o princípio fundador de Ben-Gurion, o dilema fica claro. Essas ações de hoje são uma distorção da missão original de sobrevivência ou são uma parte necessária dela no mundo complexo em que a gente vive? No fim das contas, o Mossad é exatamente essa dualidade. De um lado, você tem o escudo, o protetor, responsável por operações que são vistas como heróicas. Do outro, a adaga, uma força autônoma que usa métodos extremos com quase nenhum controle externo. E essa é a questão final que fica para a gente refletir. No mundo de hoje, com ameaças que são tanto digitais quanto físicas, o modelo do Mossad, que é super eficaz, mas não presta contas a quase ninguém, é um mal necessário ou ele se torna um perigo global? A resposta, por enquanto, parece que vai continuar nas sombras.